Olá, sou Suelen, diretora comercial da Projeto Solar. Então, nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre os campos personalizados. Então, vocês já podem verificar que aqui estou no projeto da Suelen em casa, que é um teste de projeto. Aqui a gente já moveu para a proposta técnica orçamento, para que a gente possa colocar todas as informações. E eu já selecionei aqui parte de campos personalizados. Os campos personalizados eles sempre são divididos por etapa e status. Então, estamos na etapa proposta comercial técnica e aqui a gente deixou no geral, então ele vem sem status atribuído. Então, clicando aqui a gente vai ver toda a parte de campos personalizados, Então, o primeiro campo personalizado a ser preenchido é o tipo de orçamento. Então, a gente precisa escolher qual dessas opções. Se é o normal, que é o orçamento normal que a gente faz, se é Finame, quando o cliente está fazendo algum financiamento nacional que precisa do código Finame, MDA, quando for produtor rural e tem Pronaf, e daí o cara precisa do código tanto Finame quanto MDA, mas você pode marcar só MDA. Importação, quando é um orçamento bem grande e o cliente, a gente vai fazer uma importação exclusiva para o cliente. E off-grid, quando o cliente não tem conexão com a concessionária ou não quer e quer um sistema off-grid para a situação. Então, uma dessas 5 opções vocês têm que marcar para a gente fazer o orçamento. Descontar taxa mínima é uma outra opção, porque hoje você pode descontar, selecionar sim ou não, se você quer descontar a taxa mínima. O que é a taxa mínima? É aquela taxa que o cliente sempre vai pagar, mesmo utilizando a fatura de energia, a conta ou não, que é aqueles 30, 50 e 100 kW. Então você pode escolher se quer considerar esse 100 kW como consumo ou não, essa tarifa mínima, Então você tem essa opção. Vou dar um exemplo. Se o cliente tem na fatura, ele consome 500 kW e ele é um trifásico, ele tem 100 de taxa mínima, então se você marcar descontar taxa mínima sim, a gente vai gerar um projeto com 400 kW. Se você marcar aqui não, a gente vai gerar um projeto com 500 kW. Então é importante você selecionar para a gente mandar o orçamento correto para você. Enquadramento fiscal, esse também é importante na hora de fazer uma nota fiscal e também na hora de calcular o tempo de retorno, então é importante vocês marcarem qual. Outro importante, muito importante, é credita ICMS da fatura de energia. Quando ele é empresarial, ele tem essa possibilidade de colocar essa opção, se credita ou não. Se o cliente credita, muda muito o tempo de retorno. Então é necessário que a gente coloque essa informação, se credita ou não, para que a gente entregue o tempo de retorno adequado e a taxa de retorno para o cliente. E se ele acredita, quantos por cento do ICMS? Então tem algumas empresas que acreditam 10, 15, tem outras empresas que acreditam 80%. Então essa informação é bem importante para a gente fazer no cálculo de retorno no investimento. A potência do transformador, para a gente saber limitar ela até qual potência que a gente pode colocar o sistema. Se ele utiliza gerador em horário ponta, então você marca sim ou não. Se ele usar o gerador só para backup, quando faltar a energia da concessionária, você pode marcar que não. Mas quando ele é grupo A e tem consumo ponta, que ele trabalha à noite, naquele período de horário ponta, e ele usar diesel, o gerador a diesel, é importante marcar que sim, porque daí esse consumo não vai estar na fatura de energia. E além disso, a gente precisa fazer um quadro específico de ligação do solar para o gerador, para que eles não liguem juntos. Então, quando o gerador acionar, o sistema de energia solar vai desligar. Ou a gente faz a ligação direto na entrada de energia. Então, é muito importante que a gente tenha essa informação aqui. Se a entrada do ramal é aéreo subterrâneo, é quando vem da concessionária de energia. Vocês têm que olhar lá no poste. Saindo da concessionária de energia para a entrada do cliente, se esse ramal vem aéreo por cima, ou se ele desce no poste e vem subterrâneo. Então é importante vocês dizerem isso. O tipo de entrada, se é poste, só um poste com entrada de energia. Se ele tem uma mureta, que é aquela muretinha, assim, uma parede, onde tem a parte do medidor, E se ele é subestação, quando é aquele cliente um pouco maior, às vezes tem transformador, tem tudo isso. Então precisa selecionar um desses. Inserir por escrito qual a corrente do disjuntor, que se você encontra lá perto do medidor, tem isso. Então precisa colocar a mão, 70, 250, 300, 125, então dependendo tem que colocar isso aqui. Se ele possui mais de um medidor na mesma entrada de energia
Isso geralmente acontece em prédios, né? Então precisa colocar. E também precisa, se ele tem mais de um medidor, né? Colocar se o cliente possui qual é as outras finalidades. Se é casa mais empresa ou duas empresas. Então é importante relacionar isso. E outra informação muito importante é se tem acesso livre ao medidor, ou seja, se o poste, mureta, entrada de energia não tem nada na frente dela, uma cerca, alguma parede, e sim que qualquer pessoa que passar na rua consegue ter livre acesso, porque na hora que for trocar o medidor, se não tiver esse livre acesso, a concessionária não troca o medidor e pede um padrão novo. Então é importante a gente verificar essa informação. Se tiver qualquer cerca na frente, eles vão mandar recortar para tirar, tá? Local específico para instalação no telhado, porque essa informação, porque às vezes quando a gente vai num cliente, ele tem várias águas de telhado, ele diz, eu quero que instale no meu telhado próximo a, sei lá, piscina, próximo à lavação, não quero que seja na frente da casa. Então essa informação é bem interessante colocar para que na hora que a gente for fazer o dimensionamento, coloque na simulação corretamente qual é o telhado que o cliente quer. Porque senão depois da simulação vai sair um outro telhado, vocês vão chegar a apresentar e o cara vai dizer, não, esse telhado te falei que não queria colocar. Então é muito importante colocar essa informação. Dimensões no telhado para que na hora que a gente for dimensionar no sistema, no PVSOL, a gente consiga ter a proporção e ter as medidas corretamente, né? Geralmente se a gente pergunta para o cliente quais medidas, ele já sabe de cabeça e diz pra gente. Senão, é importante vocês terem uma trena para poder medir. Caibros e sarrafos, esse é importante para a gente dimensionar o tipo de suporte, né? Então, se é de madeira, metálico, concreto ou mista. Se for mista, eu sugiro vocês colocar uma informação depois lá nas notas ou em algum local específico ali de qual e uma foto, né, para mostrar quais são os tipos de caibro quando for mista. Indicação do pavimento, o local do inversor, é dizer certinho, se a casa tem 2 patamares, qual o patamar que vocês querem colocar o inversor? No segundo, no primeiro patamar, ou no térreo, no segundo, no terceiro, enfim, qual é o patamar, né? Distância do quadro de disjuntores até o local do inversor, porque isso mede cabeamento CA. Então, lá do quadro de disjuntor do cliente, onde a gente vai fazer a ligação, até onde ele quer colocar o inversor, qual é a metragem de cabeamento? Distância dos painéis até no local do inversor, para a gente dimensionar o tamanho do cabeamento do CC, né? Então, dos painéis até no inversor, aproximadamente o tamanho. Distância entre a entrada de energia e o local dos inversores, porque quando a gente tem que fazer alguma ligação direta, é importante a gente ter essa informação, tá? Importante verificar com o cliente se ele já tem aterramento, né? Se tem o aterramento existente na rede do cliente ou se a gente precisa fazer um novo aterramento, né? Link do drone, quando vocês fazem a filmagem do drone, daí vocês salvam lá na pastinha, pega aquele link e coloca aqui. E se a franquia assume os riscos da falta de levantamento? Se alguma dessas informações vocês não colocaram, a franquia tem essa possibilidade de assumir os riscos por isso. Se ela colocar que sim, a gente considera as informações que está aqui, e se ela coloca que não, a gente verifica todas as informações. Se tiver alguma incorreta, a gente pede a informação correta novamente, tá? Então, basicamente, para fazer um orçamento, a gente precisa desses campos personalizados, tá bom? Quando o orçamentista faz o orçamento, aí vai aparecer mais um status aqui. Então, vocês viram, etapa proposta comercial técnica, sem status atribuído e proposta comercial orçamento. Então, aqui nessa de orçamento, ela vai colocar algumas informações. Então, data do orçamento enviado para a gente ter histórico e também algumas informações adicionais, que às vezes ela coloca, verificar isso, eu considerei isso e aquilo, e ela salva. Então, sempre é muito importante verificar. Então, esses são os 2 campos personalizados que são preenchidos após o envio do orçamento. Quando você apresentou o orçamento para o cliente e precisou revisar alguma informação, então vai aparecer aqui mais um status revisar. Então, se você clicar aqui, é importante escrever dentro desse quadro o que realmente você quer revisar no orçamento, ou o que o cliente pediu. Considerar a nova atualização de preço. O cliente pediu para considerar o inversor maior. Ele quer incluir mais a casa dele. Então é importante colocar essas informações aqui, que daí ela vai revisar e vai atualizar o orçamento conforme a solicitação.
Além dos campos personalizados na etapa proposta comercial técnica, a gente tem 100 status atribuídos, o revisar que eu já comentei com vocês, proposta técnica orçamento e o que deixa mais gratificante é quando a venda é fechada. Então, logo quando vocês movem para o status venda fechada, vai aparecer esses campos personalizados aqui. Então, esses campos são exatamente o que foi fechado na proposta. Então, colocar aqui a potência do sistema, aquela primeira linha lá na folha, onde a gente tem todo o dimensionamento do nosso sistema. Então, colocar, foi um sistema de 10,5 kW-pico. Foi um sistema de 140 kW. Então, é importante colocar aqui a quantidade de painéis, é importante, o inversor que foi fechado, o valor fechado, que foi negociado, às vezes ele difere um pouquinho da proposta, às vezes vocês fecharam com algum desconto no momento com o cliente, então é importante colocar aqui. A forma de pagamento que foi negociada, tá? Sempre importante antes de fechar vocês verificarem com a matriz qual a forma de pagamento e a forma de pagamento da franquia também, da unidade lá em loco. Profissão que a gente necessita para fazer o contrato, então a profissão do cliente, se ele é empresário, se ele é assalariado, qual cargo que ele trabalha, então é importante, se ele é aposentado. Estado civil do cliente, então é importante colocar, e a história desse fechamento. Esse aqui é um dos campos bem interessantes para a gente colocar, porque na hora que a gente for utilizar isso para marketing, for fazer alguma divulgação, a gente utiliza pela essa história do cliente. Então sempre coloque ali a informação. O cliente optou por fechar com a gente, porque gostou do nosso orçamento, ele vai utilizar o sistema de energia solar para reduzir gastos da casa dele, porque ele pensa futuramente em trocar de carro com o dinheiro que ele vai economizar e assim por diante, tá? Vocês podem colocar aqui a historinha do fechamento, né? E algumas informações importantes para execução de obra. Então aqui vocês colocam, o cliente só quer que vai instalar na parte da manhã, o cliente pediu para que se fosse utilizar eletroduto, utilizasse da cor cinza, enfim, qualquer informação que for relevante na hora da execução. Então esses são todos os campos personalizados que os vendedores precisam preencher para que a gente possa fazer o contrato e envio, né?